Oi pessoal, boa noite. Hoje estamos no terceiro episódio do Tech Tinto e um episódio super marcante, já que saiu ontem a notícia da adequação, reconhecimento mútuo da adequação para a transferência nacional entre a União Europeia e Brasil. E não podia casar melhor, porque hoje a gente tem aqui com a gente dois super especialistas no tema. Humberto, que é um grandíssimo amigo e assim uma figura de extrema inspiração de conhecimento. Humberto foi convidado pela autoridade do Equador a ser professor do curso de mestrado da Universidade Internacional do Equador. Ele é especialista internacional em produção de dados e tem foco específico em América Latina. Marcelo Leonardi dispensa comentários. Todo mundo que está nesse meio, pelo menos já estudou, leu algum livro dele, então sabe muito bem de toda a sua caminhada. Então, né, não vou ficar falando aqui, senão acabou o podcast. E aí a gente quer falar então um pouco hoje de transferência internacional, contextualização com essa decisão que saiu e América Latina. Porque o reconhecimento saiu entre Europa e Brasil, a gente ainda tem todos os países México para baixo para entender um pouco como que é complexo. E eu acho que a gente pode começar um pouco, então, com esse momento histórico, Marcelo. O que significa esse reconhecimento na prática do Brasil e União Europeia? O que vai mudar no dia a dia das empresas que estão já trabalhando há mais de um ano com as adequações, com os mecanismos da própria LGPD? E eu vou parar por aqui, que se você fizer muitas perguntas, você não vai lembrar de algumas que eu te conheço. Fato, exatamente. Olha, Fê, tudo bem, Humberto? Muito bom ter você aqui. Obrigado pelo convite. Igualmente, existe uma sinalização muito mais política do que isso representa. Assim, claro que tem algumas implicações práticas, mas acho que o efeito mais concreto é o Brasil agora faz parte do clube dos países adequados. E isso, o próprio voto do IAG na decisão, né, da NPD de adequação menciona que não é só a relação à União Europeia, vários outros países ele menciona, sem citar quais são, 20 outras jurisdições que também levariam em consideração para efeitos de adequação o fato da União Europeia ter reconhecido alguém como adequado. Então isso é uma coisa interessante porque existe essa preocupação de o Brasil ter o reconhecimento mútuo da União Europeia e por isso que acho que teve todo esse cenário político para dizer, olha, o Brasil tem a lei boa, confiem na gente, etc, etc, blá blá blá. Agora, muito do que foi dito no documento é uma certa retórica quase acadêmica. Eles mencionam, por exemplo, que os países que têm a adequação chegam aí a ter, né, 7 a 9% mais comércio feito com a União Europeia. Vamos ser sinceros, né, gente? Assim, acho que todo o nosso público. Primeiro que, obviamente, isso nunca foi um empecilho. Assim, quem trabalha no dia a dia prático de proteção de dados sabe que negócios com a Europa, nunca ouvi falar de um europeu falando, puxa, acho que nós não vamos fazer negócio com o Brasil porque vocês não têm adequação ou vice-versa, né? Os empecilhos sempre foram outros, custo Brasil, burocracia tributária, complicômetros dessa linha. Então, assim, esses números são interessantes e o momento em que isso sai é muito interessante. A aprovação lá do acordo Mercosul-União Europeia, que infelizmente acabou sendo ali travada pela questão do Parlamento Europeu questionar a questão de elementos jurídicos, todo o cenário de, politicamente falando, o Brasil está se aproximando mais dos seus grandes parceiros comerciais como China e a União Europeia, que é o segundo, né? Então, assim, é muito mais claro para mim essa sinalização política. Efeito prático, assim, concreto. Para quem tem matriz europeia, para quem trabalha com empresa com matriz europeia, talvez você facilite um pouquinho, não precisar de SCCs, de outras coisinhas assim, mas, vamos ser sinceros, né, gente, os Estados Unidos nunca estão fora do fluxo global do comércio. Eu, de novo, não conheço empresa mesmo de sede europeia, matriz europeia com negócios no Brasil, que também não tenha pé ou presença nos Estados Unidos e em outros países. Então, assim, achar que essa adequação automaticamente fala, eu não preciso fazer mais nada, tudo maravilhoso, nossa, abriram-se as portas do comércio entre Brasil e Europa. Não. Assim, eu acho que quem mais vai, assim, ficar um pouco preocupado com essa decisão as empresas que têm matriz europeia e que investiram aí tempo e dinheiro considerável em SCCs, em adequação e tudo mais, para transferência internacional, e agora estão falando, poxa, mas e aí, né? Como isso vai ficar? Mas aí eu me calo por aqui para seguir. E
Eu tava aqui pensando, né? Então, assim, mesmo com essa... A gente já tá ouvindo rumores dessa adequação há muito tempo. A gente mesmo já nos eventos já escutou, no próprio evento que a NPD fez, se não me engano, em agosto, né? No dia do encarregado. Não sei se foi o IAGE, mas alguém comentou que nós só vamos dar o reconhecimento se eles não derem de volta. Então, essa questão de força. E o IAGE mesmo nos falou que lá em novembro, quando a gente encontrou com ele em Bruxelas, ele estava com algum colega dele da NPD fazendo um road tour ali nas autoridades. Então, deu pra perceber essa aproximação. E antes disso, a Argentina já tinha o selo de reconhecimento, o Uruguai também. Então, assim, por que as empresas ainda tinham essa maior dificuldade? E aí é uma pergunta, acho que talvez o Humberto vai ter essa visão mais regional, não só Brasil, porque do Brasil a gente sabe a resposta, porque elas são empresas brasileiras. Mas você acha que na América Latina que o grosso das transferências dos dados estão mais no Brasil ou está bem espalhado? Está muito mais espalhado e antes de seguir, obrigado Fernando, obrigado Marcelo, um prazer estar com vocês. Está muito mais espalhado. Quando estamos no Brasil, muitas veces achamos que Brasil é só América Latina. E não. No Brasil, nós estamos concentrados em olhar para Europa e para os Estados Unidos. E esquecemos a nossos vecinos. Particularmente, somos Mercosul, alguns dias e outros dias esquecemos que somos Mercosul. Mas nós temos mais transferências internacionais para a Argentina, para Uruguai e Paraguai que para outras regiões. No caso de muitas empresas que estão operando hoje no Brasil, particularmente sitiadas en Sao Paulo, elas são os headquarters regional de empresas que están en Colombia, que están no México, que están no Ecuador, que están no Perú, y essas empresas están fazendo transferências internacionais. E muitas vezes falamos, es que o padrão vai ser o padrão da União Europeia. E eu falo, colegas, vamos olhar o que está ocorrendo na América Latina, porque Colômbia tem uma autoridade que é uma autoridade bem atuante, com um enforcement incrível em matéria de privacidade e proteção de dados, uma experiência formidável. Temos o caso do México também, temos o caso de autoridades como a de Ecuador e a de Perú, que são autoridades que vêm crescendo muito rápido nos últimos meses e elas estão cada vez com maiores exigências. Então, se nós estamos no Brasil, nós temos que olhar como é nosso relacionamento e realmente quais são nossos mercados de interesse. Uma empresa que está no Brasil e que tem uma operação regional, seu interesse principal está na União Europeia ou seu interesse principal está em outros países da América Latina. E a diferença do que ocorre com a União Europeia, não tenho uma decisão de adequação única que vai resolver minha vida. Eu vou ter que olhar que estabelece cada uma das leis da América Latina, que estabelecem cada uma das autoridades, quais delas já têm feito decisões de adequação e, além disso, se tem ou não tem cláusulas que possam ser utilizadas como as cláusulas da Rede Interamericana de Proteção de Dados Pessoais, que cada vez estão tomando mais espaço dentro da região. Então, muito bom para o Brasil, parabéns para o Brasil, parabéns para a Europa pela decisão de reciprocidade, mas isso vai resolver a vida de um porcentagem de empresas que estão no Brasil, não de todas as empresas que estão no Brasil. E as empresas que estão no Brasil, que têm mais operações na América Latina, vamos olhar e ver como resolver o problema que temos dentro da região para estar cada vez mais competitivos e para facilitar os processos internos. Porque cada vez temos mais áreas que chegam e falam, eu sou uma empresa que está no Brasil, mas eu preciso fazer transferência internacional de dados para México. Ou eu sou uma empresa que está no Brasil, mas eu tenho sede no México, tenho sede na Colômbia, na República Dominicana, na Costa Rica. E eu quero criar um data hub com todas as informações e trazer as informações que estão nesses países para o Brasil. Eu posso. De poder você pode, mas a burocracia que você tem que cumprir para conseguir fazer isso em conformidade com a lei é grande. E essa sim são nossos interesses. Aí sim temos que fazer o lobby, aí sim temos que promover o trabalho de advocacy para garantir que, assim como reconhecimos as cláusulas da União Europeia, perfeito, vamos a reconhecer também a de alguns países da América Latina que têm um nível bom de proteção de dados pessoais, que tem lei, que tem autoridade, que tem anos de experiência tratando dados pessoais. Só mais uma pergunta assim que me vem na cabeça. Você acha que da mesma forma que existe o Mercosul e que existe a União Europeia, nesse sentido dos países se unirem para ter alguma uniformização, a gente tem algum caminho desse para a América Latina? Temos, e um caminho que, pelo menos hoje, já está sendo discutido em alguns países, como por exemplo, o que está sendo feito em Colômbia com a nova proposta de lei de proteção de dados, onde se estabelece a possibilidade de reconhecer alguns países, principalmente países da comunidade andina, que seria o equivalente à União Europeia em quanto ao esquema jurídico, porque são organizações supranacionais. Temos também o caso
do Mercosur, que não é supranacional, mas que os estados poderiam, por interesses econômicos, promover a adopção de reconocimiento de adecuación entre ellos, considerando que tem algunos países como Paraguay que son el que tiene la ley más nova en materia de protección de datos porque es súper reciente y tienen que hacer muchos trabajos para se equiparar a lo que ya fue feito pelo Uruguay y pela Argentina, mas no caso da comunidad andina, voltando para ella, tenemos ya Ecuador y Perú que tienen autoridades que están trabajando, que tienen ley, que tienen reglamento, Colombia que también está. Aquí dentro da comunidade andina estaríamos falando, ok, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo para poder ter toda uma consolidação dentro desse processo? Porque Bolívia seria o país que faltaria, que não tem uma lei específica de protecção de dados e teria que correr para poder se equiparar a lo que outros países estão fazendo. Mas, além disso, eu venho trabalhando desde há uns 5 ou 6 anos a ideia da construção de um framework de privacidade para a América Latina, donde primero entender cuáles son los puntos donde estamos conectados y cuáles son esos gaps que ainda temos dentro da región. As leis que han sido mudadas nos últimos años, nos últimos meses, han establecido cada vez más requerimientos para poder tratar dados pessoais. Algunos países que no precisaban de un DPO, hoy precisan de un DPO. Tenemos casos como por lo menos Ecuador, que tiene una directiva reciente donde se establecen requisitos específicos para a figura do DPO que no existen no Brasil y que si nos extrapolamos eso y trazamos para acá, eu me atrevería a decir que un 70% de las personas que trabajan con protección de datos no podría ser DPO no Perú con base en los requerimientos que estableció a autoridade. Temos igualmente no caso de Ecuador que tiene que cumplir con un proceso de treinamento que tiene que seguir un padrón dado pela autoridade de protección de dados. Eso ainda no tenemos acá, aquí no Brasil. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que una región que estaba durmiendo acordó con tanta fuerza que las exigencias son enormes. Poder llegar a un escenario en el cual estemos cada uno reconociendo a nuestro vecino como un vecino que está adecuado y que está haciendo su trabajo cierto, va a pasar por un proceso de balance, por un proceso de equilibrio entre todos los países. Y ese equilibrio va a ser tener autoridades sólidas, tener leyes que realmente tengan una abrangência en todo lo que respecta a protección de datos y principalmente a protección de los titulares de datos. Porque cuando hablamos de transferencia internacional, siempre enfocamos todo trabajo en ter a cláusula, una cláusula bien asignada entre todas las partes, falar, os datos van a ser do Brasil, van para México, van de México para Colombia, de Colombia para Brasil, y a cláusula está ahí. Yo siempre falo para as pessoas, claro, eu como advogado con una visión bien empresarial, falo para as áreas de negocio. Señores, o contrato está asignado. ¿Quién hace gestión del contrato? Porque cuando el contrato es asignado y comienza realmente esa transferencia, realmente las áreas de ciberseguridad están haciendo su trabajo, las áreas de tecnología, tenemos a alguien que está verificando si ocurre algo con ese dado que está siendo transferido para avisar, y si ocurre un incidente derivado de una transferencia internacional, ¿dónde voy a notificar un incidente? Y si yo recibo un data storage request, un pedido de un titular de datos, ¿cuándo voy a responder? Qual é o prazo que eu vou contar? O prazo do Brasil? O prazo do outro país? Quem era o importador? Quem era o exportador de dados? Realmente o titular, ele tem interesse em saber quem é o importador e quem é o exportador? Não, ele quer que seu pedido seja respondido. Então aí vem todo um trabalho que vai muito além. Fazer uma transferência internacional de dados exige muita responsabilidade. Eu sempre falo, não somente cumprir com a lei, sino tener os mecanismos corporativos, os mecanismos institucionais para poder garantizar o adecuado funcionamento de um programa de governança de privacidade e proteção de dados pessoais que consiga responder, que consiga atender e que consiga satisfacer a necessidade de quem está protegido pela Lei de Protecção de Dados. A Lei de Protecção de Dados foi feita para proteger ao titular de dados e cada um de nós é titular. Quando nós trabalhamos para uma empresa, nós somos trabalhadores. Y si somos una empresa multinacional, nuestros datos también están transitando por varios países. Nuestros datos están siendo transferidos y muchas veces esquecemos eso. Pensamos que la transferencia solamente es dado al cliente final. Y esquecemos que yo como colaborador también tengo datos que están envolvidos dentro de ese proceso. Y que a misma garantía que yo tengo que dar para aquel que está fuera, es garantía que tengo que dar para toda la organización. Entonces, América Latina sí, tengo escenarios, tengo mecanismos para llegar a eso, mas no va a ser un trabajo rápido, no va a ser en 6 meses o en un año. Ya vemos que la decisión de reconocimiento de adecuación es bien política. Eso va a requerir todo un trabajo, insisto, de advocacy, diplomático, de poder ver cómo nos enamoramos entre todas las autoridades y entre todos los países, mas eu considero bien factible, principalmente pela movimentación que están teniendo las autoridades
dentro da região. E como falávamos antes de iniciar aqui a gravação, eu falei sobre o que estaria ocorrendo com as cláusulas da rede iberoamericana na Colômbia em dezembro e já hoje é uma realidade. Foram reconhecidas pela Autoridade Colombiana de Protección de Dados, também podem ser começadas a utilizar. Então, se vamos a olhar hacia o futuro, vamos a falar que entre unos 2 y 3 años poderíamos já começar a ter os primeiros passos para uma regionalização da proteção de dados na América Latina. Eu, particularmente, não sei se é bairrismo, eu acharia incrível. Eu acho que quanto mais a América Latina se unir, melhorar o Mercosul, né? Melhorar, e principalmente a parte das leis, eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande. Há 7 anos, quando nós nos conhecimos, estávamos falando de protección de datos no Brasil y a LGPD ainda no tiene entrado en vigor. Y todo el mundo falaba, algún día LGPD va a entrar en vigor, algún día LGPD. Marcel tiene toda una experiencia de años trabajando en la área. Yo estaba llegando de Europa también de años de trabajar con protección de datos, donde para nosotros era algo totalmente común. Y las personas no acreditaban. Y yo falaba, no es solamente a ley entrar en vigor, sino lo que va a vir después. Hoy ya comenzamos a ver los procesos contenciosos derivados de tratamiento de dados pessoais. Y muito bom, mas ainda o jogo não iniciou realmente. O jogo está em processo, estão as partes, cada um armando seu time, estamos vendo qual vai ser a quadra onde vai a ser executado esse jogo, mas o que quero falar, há 7 anos, somente se falava de proteção de dados de forma firme no Brasil, e a lei não tinha entrado em vigor, e todo mundo falava, Brasil vai ser a referência, Brasil vai ter a lei mais próxima ao GDPR. Hoje, países da América Latina que há 7 anos não estavam no jogo, que ninguém olhava para eles, falaram, nós também estamos presentes, nós também temos time, e nós queremos jogar, falando de futebol, que é o esporte que mais gosta aqui no Brasil, não queremos ter essa Copa regional, nós queremos ter essa Copa das Américas de proteção de dados, e não queremos estar de último na fila. Nós queremos estar aqui, queremos falar, temos os processos, temos o conhecimento, temos a forma de actuar, e todo isso se considera quando os países vão avaliar se reconhecem ou não reconhecem a outro como um país adequado, e isso vai ser fundamental para poder confiar mais, porque a confiança é a base que vai permitir que essas transferências internacionais sejam feitas cada vez com mais frequência, de forma adequada e em conformidade com as normas dentro de nossa região. Não, excelente. E aí, voltando um pouquinho para o Brasil, Marcelo, uma coisa que você faz muito bem, né, que é explicar de forma muito didática, prática, assim, straightforward. Olha, eu dando uma de blanca aqui, com o meu inglês. Assim, tá bom, somos adequados. Então, de forma prática, assim, você está respondendo uma consulta, assim, de forma bem... Qual que é o impacto imediato para as empresas brasileiras? Porque eu tendo a dizer assim, siga a sua vida, não mudou nada, mas a NPD vai ter um webinar super legal amanhã, assistam. E eu queria ver um pouco você. Então, a gente tem empresas europeias aqui, então eu já sei que isso pode ter um impacto maior. Mas e aí, o que muda na prática para o Brasil, assim? Eu vi tanta UE já no LinkedIn e tal, e eu queria ouvir de você. Me lembrar um pouco das discussões de leis do metaverso. Eu acho que vale a pena voltar um pouco para conceitos básicos, porque às vezes a gente recebe umas perguntas que são bem assim, a pessoa enxerga cenários que na verdade não existem, as coisas são mais simples do que parecem. Então, por exemplo, vamos lembrar que a adequação sempre você tem que olhar para o fluxo de dados. Então, por exemplo, que bom que agora a União Europeia pode mandar dados à vontade para o Brasil em nome dessa adequação, e o Brasil pode mandar dados à vontade para a União Europeia, com algumas exceções, né, porque eles ressalvaram a parte de segurança pública, né, o voto da NPD, do IAG, reforça bem essa questão de que toda aquela questão das exceções da LGPD de segurança pública não se aplicam, né, então nessa parte não existe uma equivalente à diretiva europeia seria o uso de dados pelos serviços de investigação, aquela coisa toda, mas abstraindo tudo isso, falando das empresas, né? A gente tem que lembrar que as transferências posteriores, né? É quase uma transmissão. Exato, as transferências posteriores, elas estão sujeitas às regras locais. Então, no exemplo que o Humberto trouxe. Beleza, então a União Europeia, empresa de matriz europeia, enviou dados para o Brasil. O Brasil, por sua vez, precisa comunicar esses dados, transferir esses dados para os demais países da América Latina em que a empresa tem operação. A adequação não serve de nada, serve de uma referência para dizer, olha, o Brasil é considerado adequado. Enquanto não tiver o framework, a estrutura de, por exemplo, Colômbia, por exemplo, dizendo, então se você tem a adequação da União Europeia, nós aqui vamos entender que então você é considerado de fato adequado.
Então isso é uma coisa ainda a ver como vai se desenvolver, porque nunca existiu essa adequação posterior automática, né? Esse exemplo que o IAG deu no voto, outras 20 jurisdições, é para levar em consideração, não é um reconhecimento automático. Então o primeiro grande ponto é lembrar qual é o fluxo em si que está acontecendo a transferência daqui ou para lá. O outro ponto, eu acho que é bem assim, fundamental, é lembrar que isso é só a transferência internacional que está em jogo, né? Todo o resto, quer dizer, puxa, que beleza, eu não preciso então de um clausulado, não preciso de um contrato, não preciso disso, não preciso daquilo. Tá, mas como o Humberto muito bem já trouxe, e o operacional disso? Quem responde o quê? Na União Europeia, então, houve a transferência, mas o prazo para atender, por exemplo, uma notificação da autoridade vai ser regional, né? Comunicação de um incidente vai ser regional. Então, todas essas questões, vamos lembrar que a adequação olha, sua lei protege suficientemente o titular e você tem mecanismos aí de redress, né, para usar o inglês, você tem mecanismos aí de reclamar para a autoridade que funcionam. Não quer dizer, nossa, é igualzinho o prazo de um incidente, é igualzinho o prazo de um DSR, é igualzinho isso, é igualzinho aquilo. Beleza. E aí, para as empresas na prática, o que muda? Eu acho que talvez facilite um pouco na interação com quem tem matriz europeia para explicar que o Brasil tem essa flexibilidade, porque essa é uma realidade que muitas empresas que têm sede europeia sabem, né? Puxa, eu posso mesmo fazer isso no Brasil, porque na Europa eu não faço. Então, talvez o discurso ajude, no sentido, olha, a União Europeia reconheceu o Brasil como adequado. Aqui a gente tem uma interpretação mais flexível, você pode seguir assim no Brasil sem ter medo de que isso viole uma norma europeia, porque elas são aproximadas. Então isso pode ajudar nesse aspecto, é um cenário assim possível. Mas, de novo, né, um fatorzinho aí, né, que atrapalha um pouco a areiazinha nessa engrenagem é o seguinte: todas as empresas usam cloud. E qual é a cloud europeia de vulto que vocês conhecem? Não tem. Então o que acontece? Puxa vida, que legal que a União Europeia transmitiu os dados do Brasil livremente. Onde está a cloud disso? Está nos Estados Unidos, na região tal da AWS, da Google Cloud e tal. Ironicamente, o que pode acontecer é um cenário em que as empresas de cloud vão correr e falar o seguinte: não quer ter dor de cabeça com transferência internacional? Nossa empresa, que continua americana, agora pode armazenar seus dados na região de cloud da Europa, porque aí não tem tecnicamente transferência internacional. Só que aí eu de novo jogo mais uma areia aí no caminhão. Lembra do famoso Cloud Act dos Estados Unidos? Vamos recordar para o nosso público o que diz o Cloud Act. Recordar é viver. Não importa onde o dado está armazenado, importa se a empresa americana tem acesso a ele. O governo americano quer acesso aos dados via Cloud Act, ele fala: empresa americana que fornece cloud, não importa onde está teu servidor, você pode ter que me fornecer essa informação. Isso não tem nada a ver com transferência internacional. Até o momento que você fala, peraí, mas tem, né? O que foi analisado pela Comissão Europeia? Eles analisaram o Marco Civil da Internet para dizer, o acesso a dados depende de ordem judicial em uma maioria das circunstâncias. Isso vai ser feito dessa maneira. E aí é que entra um elemento fundamental, voltando para o básico, né? Eu falei da questão de olhar para o fluxo. Vamos lembrar, gente, que qualquer decisão de adequação, ela é essencialmente limitada, ela tem um tempo, né? Ela pode ser revista, ela não é permanente. Marcel, mas historicamente a Comissão Europeia nunca revogou a adequação de outro país, de outro território, porque teve todo o trâmite da diretiva, que depois foi convertida no GDPR e tal, etc, etc. Mas o ponto é, se mudarem as condições, tanto lá quanto cá, isso pode ser revisto. Não é à toa que a decisão brasileira, muito sabiamente, falou o seguinte: a União Europeia é considerada adequada, mas a gente vai rever isso de 4 em 4 anos. Quer dizer, eles não disseram que em 4 anos será revisto, né? Em 2030 no nosso caso. É pouco provável que mude algo, mas de novo, mostra que a natureza dessa adequação é algo temporal. Então, de novo, quando você junta tudo isso, acho que o resumo é: empresas brasileiras, a vida segue exatamente como já estava, talvez dependendo das suas circunstâncias peculiares isso te ajude numa conversa ou em outra, mas não grande coisa.
Não, é um bom sinal, né? As pessoas vão descobrir que não gastaram dinheiro, né? Digamos, à toa, né? Elas precisam continuar seguindo com as adequações. Você ia comentar, né? Sim, um ponto importante que Marcelo falou agora. A empresa dos Estados Unidos, vamos a mudar nosso servidor para a União Europeia para que você, cliente do Brasil, possa sentir tranquilidade. Aí eu falaria, quando estão fazendo avaliação de riscos desse contrato, estão avaliando esse contrato, alguém está lendo essas letras pequeninas que deveriam estar dentro desse contrato, que com base no Cloud Act dos Estados Unidos, a empresa poderia ter a obrigação de entregar os dados para o governo dos Estados Unidos. Esse risco está sendo apuntado ou será apuntado, porque aí quando temos que lembrar também que a LGPD são vários artigos, e a LGPD fala no artigo 50 que a gestão do programa de governança de privacidade tem que estar basada em riscos. E muitas vezes esquecemos esses elementos. Para quem analisa contrato todos os dias, para quem tem que auxiliar as áreas de negócio todos os dias, isso tem que estar sobre a mesa, porque como são tomadas as decisões quando queremos contratar a um terceiro e escolher onde vão estar os dados armazenados? Onde fica mais barato? Porque você vai solicitar um orçamento e o orçamento vai chegar. Se você quer armazenar o dado em São Paulo, o custo é X. Se você quer armazenar o dado nos Estados Unidos, o custo é Y. Se você quer armazenar os dados da Europa, o custo vai ser tal. Perfeito, por custo van a falar pronto, está armazenado lá, não tem nenhum problema, mas estamos esquecendo o Cloud Act dos Estados Unidos. E isso tem que ser um ponto que teria que ser avaliado dessa perspectiva de risco. O risco deveria ser apuntado e saber que inicialmente vai ser mais barato, pero que no futuro pode gerar uma dor de cabeça. E como vamos a fazer para contornar isso no caso que seja solicitado. E aí voltamos ao ponto da transferência internacional, sim, mas como eu sempre falo para todos os colegas, para os alunos, não é olhar o artigo que nós queremos olhar e falar, aí está a resposta para a nossa vida. É pensar com uma visão global, local, regional, com uma visão de negócios e entender que privacidade e proteção de dados não é para ficar isolado. Privacidade e proteção de dados tem que estar no core do negócio, tem que entender o negócio e tem que ter a capacidade de poder visualizar e se antecipar o que vai vir e não somente falar, sim, está bem, cumpre com todos os pontos da checklist, sino cumpre com todos os pontos da checklist e no futuro o impacto poderia ser esse ou esse. E você somente faz isso se você tem uma abordagem integral de privacidade e proteção de dados, se você realmente é um expert na área e você entende o negócio. Por isso eu sempre falo para as pessoas, não é conhecer uma lei de proteção de dados, é entender como a proteção de dados faz parte do negócio e como o negócio faz parte da proteção dos dados. Não, excelente. Se eu puder comentar uma coisa que me veio à cabeça enquanto o Humberto estava falando. Vocês podem tudo, é uma aula. Imagina. Uma coisa que eu acho muito interessante, essa questão do isolacionismo da proteção de dados. Imagina um advogado in-house, o time de proteção de dados de um cliente falou o seguinte, olha, em razão dessa decisão de adequação, vamos parar de usar ferramentas americanas. Vão rir porque vão ver o custo das europeias, se é que elas existem, e vão falar não. Ou imagina o seguinte cenário. Tá, então vamos fazer um inventário e vamos pensar nas ferramentas básicas que a galera usa. Gira, Zendesk, as coisas de responder ticket, que às vezes são in-house, às vezes são desenvolvidas internamente. Teams, Zoom, Hangouts, o que quer que seja de comunicação. Slack, outras ferramentas que a galera se fala entre si. Isso não vai mudar. Então, mesmo no cenário que eu trouxe de cloud, vamos imaginar que você fala o seguinte, então vamos migrar, ainda que é um custo maior, nossa cloud para regiões na Europa, para armazenar os dados na Europa. Eu acho muito difícil, a ponto de ser difícil de imaginar um cenário em que uma empresa, mesmo que ela tenha matriz europeia e queira fazer esse esforço, ela consiga substituir todas as ferramentas do dia a dia por coisas que só fiquem ou na Europa ou no Brasil. Não dá. A tecnologia como hoje, então beleza, então não uso nenhum sistema de IA, né, para trazer a IA aqui para nossa discussão. Não, vamos usar aquela ferramenta, esqueci o nome, da francesa lá, que é o equivalente do ChatGPT francês, esqueci o nome aqui. E vamos usar só ela, mas ela não está preparada para os demais coisas. Não estou lembrando agora, começa com M, não estou lembrando agora. Não estou lembrando também. Mas o ponto é... Eu sou mainstream, eu uso as conhecidas. Com o Claude, com o ChatGPT e o Gemini. Não é só você, as empresas são mainstream, elas vão falar, cara, eu vou apostar no que funciona, né? Então é até curioso, porque às vezes você poderia imaginar um cenário de alguém querendo recomendar, vamos fugir da burocracia da transferência internacional e aproveitar da adequação e fazer isso. Aí o negócio vai falar, não, é exatamente
exatamente o oposto. Eu tenho a minha realidade, você encontre uma maneira disso funcionar. Não vou gastar X milhões a mais para uma infraestrutura europeia em nome de uma legislação. Até porque, vamos lembrar, né, gente, a adequação, inclusive a própria resolução da NPD sabiamente fala isso. Não fica proibido usar outros mecanismos, inclusive para transferência para a Europa. Se você não quiser usar adequação, que seria louco não querer usar, né? Você pode continuar usando o que você já tem, né? Exato. Mas o ponto acaba sendo esse, quer dizer, o framework já existe. Então, assim, a realidade prática se impõe aqui, acima de qualquer outra coisa. Não, muito legal. E assim, eu já tô tendo várias outras perguntas que não estavam no roteiro, mas vocês são bons e vocês fazem ao vivo. Vamos lá. Eu vou separar aqui agora na cabeça, Humberto, eu quero muito ouvir a sua mini aula agora sobre o seguinte. Prática, como eu falei, Marcelo, me traz casos práticos. Como que é, então, a transferência para os países da América Latina? Você já citou da Colômbia, né, que teve com essa nova lei, que você já estava com o seu lado místico aí prevendo que ia chegar. Você já fez uma aposta de 2, 3 anos para Latam, né, como eu gosto de falar. Já para iniciar as bases da Latam. Iniciar uma base de um framework, uma união. Ok, já anotei aqui pra gente manter essa aposta. Mas o que eu queria saber é, você me ajudou muito quando eu estava discutindo a Argentina, porque, como o Humberto explicou, tem um cliente que tem dados na Argentina e tem que mandar para o Brasil. Olha só, uma transferência internacional. E aí a gente desvendou o mistério de que a Argentina já tem cláusulas aprovadas pela autoridade, é só usá-las, então, perfeito. E o restante? Não, e Como que é a América Latina? Porque eu tenho certeza que uns têm cláusulas e outros deve ser muito mais complicado. Y Argentina es importante de lembrar que fue cuando vim para América Latina a trabajar nuevamente, o primeiro país con el que eu tive que negociar transferencia internacional fue Argentina. Y éramos la misma empresa. La empresa que estaba en Argentina queriendo trazer dados para Brasil y a autoridad argentina falou, ok, mas tem que assinar o contrato de transferência internacional. Então, qual contrato de transferência internacional? O contrato de transferência internacional da autoridade argentina, que é do ano 2016. Aí já eles tinham umas cláusulas que falavam na que você tinha que utilizar para fazer a transferência internacional. A Argentina, posteriormente, aceitou também as cláusulas da Rede Iberoamericana de Proteção de Dados Pessoais. Hoje, na prática, você pode escolher ou faz a cláusula de 2016 ou utiliza as cláusulas da Rede Iberoamericana. Argentina, 8. Perfeito. Mas todos os outros 26, 27 países. Na América Latina, incluindo o Caribe, são 34 jurisdições. Então, nesse ponto, o cenário cresce. Porque aí você tem, vamos a México para baixo. Eu sou uma empresa mexicana. México, até o 21 de março do ano passado, tem uma lei de proteção de dados. 21 de março? 21 de março. Que bonitinhos, respeitaram meu aniversário especial. O 21 de março do ano passado entrou em vigor a nova Lei Federal de Proteção de Dados Pessoais em possessão dos particulares, que é setor privado, no México. Particulares, como eles falam. E essa lei, que tem umas siglas muito grandes, LFPDDDPPD, é gigantesca. É uma trava-língua para falar da lei mexicana. Mas ela estabelecia, já antigamente, empresas do mesmo grupo econômico que sejam regidas pelas mesmas normas corporativas podem transferir entre elas dados pessoais sem nenhum problema. Ok. Para o demais, você tem que ter cláusulas, você tem que transferir para um país que tenha um nível adequado de tratamento de dados pessoais, somente que a anterior Autoridade Mexicana de Protección de Dados, o INAI, no definió quais países eram. A nova também não tem definido até agora, mas tem o clausulado e a lei sí estabelece todo o que tem que fazer de uma forma bem bonitinha. Deixamos México do lado. Vamos com o outro país da região, Colômbia, que falamos. Colômbia, desde esse ano, tem as cláusulas da Região Americana de Proteção de Dados Pessoais, mas antes desse ano, Colombia tiene también una whitelist, una lista de países que eran reconocidos como países adecuados, no cual Brasil no estaba. Y além de eso, Colombia también falaba, você puede adoptar cláusulas, puede utilizar normas, as famosas Binding Corporate Rules, para transferir dados pessoais, mas todo tem que ser documentado. Y no establecía más requerimientos.
Outros países como Peru, falava, você pode fazer a transferência, mas você tem que notificar a transferência para a perante a autoridade de proteção de dados Cada pessoais. transferência Você tem que registrar perante a Que autoridade. nem você registra a atividade de tratamento e a base legal. Exatamente. Assim como tem vários países que você tem que registrar as bases de dados que você tem nesses Exato, países, né? sim. Caso Argentina, caso Colômbia, caso Equador agora também. Então, quando você olha tudo isso, você fala, é que podia fazer transferência. Você podia fazer transferência, mas tinha que negociar as cláusulas dessa transferência. E uma pergunta, então, bem prática aqui, porque você que atua na região. Eu quero contratar a cloud do Google, que a gente tem o quê? Termo de adesão. Você entendeu a minha pergunta? Como é que eu vou negociar com o Google, com uma autoridade do Peru, para uma empresa americana que deve olhar pra gente achar um bando de lá cucaracha? Não, aí você não vai negociar com eles. Aí lo que você vai pedir para eles é que dentro de esos termos de adhesión, así como eles fazem a inclusão de a União Europeia, fazem a inclusão hoje do Brasil com o LGPD, também começar a exigir incluir esses países que estão Então a crescendo. gente depende da empresa americana incluir as cláusulas para conseguir. Tem empresas que simplesmente firman o termo de adhesión e falam a vida sigue. Tem empresas que falam vamos a negociar e vamos a pedir que seja feita a inclusão, ou pelo menos deixar de registrado que eu solicitei que fosse incluído o país. Tal, você tem que fazer seus bons, seu trabalho, não? Enviar seus melhores esforços para garantir que todo seja feito da melhor forma e dar a evidência de que você fez o que você tinha que fazer. Porque essas empresas operam nesses países. E essas empresas para operar nesses países, elas têm acercamento. O trabalho da advocacy, que tem as grandes empresas dos Estados Unidos em cada dos países onde elas operam, é muito grande. Então, elas são as primeiras que vão ir a falar com as autoridades. Elas são as primeiras que vão a falar, nós temos todos os mecanismos de proteção. Então, quando você olha uma cláusula de transferência internacional, você que está buscando? Você está procurando garantir um nível adequado de segurança da informação. Se você consegue demonstrar que a empresa tem todo isso, se você faz uma adequada avaliação de riscos, sua vida já está ganhada. Não, perfeito. Agora, quando são empresas que operam em várias jurisdições, aí tem outro ponto. Você vai transferir contratos entre suas diversas entidades legais que estão em vários países. Aí, sempre falamos, vamos a utilizar um contrato intercompany ou um famoso intracompany agreement, onde vamos a estabelecer como fazer essa transferência internacional de dados entre nossas empresas, estabelecendo que sistemas vamos a utilizar, quién va a ser el controlador primario o controlador principal, si vamos a tener alguna otra entidad que también va a ser controladora, si alguna de nuestras entidades va a ser operadora. Você define todo eso no contrato, você faz referencia aos sistemas y cada vez que você va a avaliar un nuevo sistema que alguna de suas empresas va a utilizar, você, no momento de avaliar, você indica que esse sistema será utilizado pela empresa e a transferência de dados que se executará entre entidades do mesmo grupo econômico seguirá as regras estabelecidas no contrato intercompany e as demais normas corporativas que têm sido desenvolvidas para a matéria de transferência internacional de dados. ¿Por quê? Porque a maioria dos países estabelece que você pode transferir dados tendo cláusulas para essa transferência. Hoje, grande parte dos países da América Latina têm estado reconhecendo as cláusulas da Rede Interamericana de Proteção de Dados Pessoais. Isso facilita muito a nossa vida. Aqueles que não têm reconhecido as cláusulas da rede falam que você deve criar uma cláusula. E se você tem que fazer a cláusula, você pode seguir as cláusulas da rede como uma boa prática. Também várias das leis da América Latina estabelecem a possibilidade da autorregulação e estabelecem que vocês podem ter critérios de autorregulação entre empresas do mesmo sector, entre empresas que estão... E aí você poderia começar a fazer esse trabalho. Países que reconhecem. México, particularmente, estabelece los famosos criterios de autorregulación vinculante, donde un sector de empresas puede falar, nós queremos adoptar este tipo de regras y van a ser válidas para todas las empresas que assinem esse documento. Desse dia para frente, todas têm que agir com base nisso. Então os países criaram o próprio CONAR da transferência. Que interessante. Então, eu acho que tem uma pergunta para Humberto, lembrando um pouco dos seus ensinamentos. Aqui estamos literalmente na sabatina. Olha só. Não, mas depois você me devolve. Tá, fica tranquilo. Talvez essa decisão de adequação também surta um efeito interessante sobre a NPD. Corrija-me se eu estiver errado. A NPD não é a atual... O Brasil não é o atual presidente da rede? O Brasil é o atual presidente Você roubou a minha da rede ibero-americana de proteção de dados pessoais. Então, eu falei de 2 a 3 anos, considerando que o Brasil possa tomar muito tempo em fazer essa decisão, mas o Brasil podia nos surpreender
Brasil poderia falar amanhã, Brasil vai reconhecer para Brasil as cláusulas da Rede Ibero-Americana de proteção de dados pessoais, e se o Brasil faz isso, vai resolver a vida de muitas pessoas que trabalhamos na América Latina, porque vamos ter a possibilidade já de utilizar as mesmas cláusulas para transferir dados entre, hoje, Argentina, Equador, Perú, Colômbia, e isso seria muito bom, porque pelo menos já na América do Sul teríamos essa possibilidade de transferir esses dados sem problemas. Entendi. Então, estamos bem. Agora eu trabalho em advocacy e eu quero ver a todos os colegas, escritórios, empresas que estão trabalhando no Brasil fazer o mesmo enforcement que fizeram com a Europa, com a América Latina. Lembrando que seus clientes, que são os aliados de negócio e que as outras entidades legais de empresa nas quais você trabalha estão na região, não estão na Europa, estão aqui, estão na América porque Latina. assim, né, que como capitalista trabalhando no escritório, eu faria com muito prazer. Só que a gente pedir pagar por isso, gente, nossa, eu vou pessoalmente pagar. Então, cliente do escritório que está nos assistindo, pague, faça, e o escritório vai fazer. Eu brinco que o Marcel, ele saiu do Google para ele começar a fazer lobby cobrado. Exato. Entendeu? Deixa eu aproveitar e contar um pouquinho uma história dos Estados Unidos, que acho que é importante, principalmente para esse nosso tema aqui da transferência internacional. Mas fiquei surpreendente e feliz com essa autorregulação, porque eu sempre defendi que a autorregulamentação feita de forma correta poderia funcionar para vários temas aqui. Eu sou muito fã do CONAR. Eu acho que o CONAR é o maior exemplo de como isso funciona. E tem muitos países que não têm lei, que hoje, se você quer trabalhar com eles ainda na região, você vai aplicar critérios de autorregulação ou utilizar boas práticas internacionais para isso. Mas eu não vou quitar mais tempo do Marcel, vamos para Estados Unidos novamente. Eu quero ver a história dos Estados sigamos Unidos. com isso. Estados Unidos é tão caótico que é sempre tem boa história. O ponto interessante é, na época do lobby da LGPD, obviamente o tema de transferência internacional era um grande espinho aí que ninguém sabia como ia ficar resolvido, né? E aí vocês copiaram a redação da Europa e a gente é muito feliz por isso. Não sei quem são vocês aí nessa sua frase. O que o setor privado tinha originalmente proposto era algo na linha, olha, no limite, se a transferência internacional dá problema, o exportador é o responsável, né? Não que o importador não possa ter responsabilidades, mas o exportador eventualmente transferiu esses dados para quem não deveria ter transferido. Brasil não é Europa, vamos facilitar a vida de todo mundo e vamos colocar uma regra que diga que a transferência é livre e se tiver algum problema, a responsabilidade é do exportador. Não adiantou, todo mundo falou não, tem que ser uma estrutura igual da Europa, senão nunca vai funcionar, e levou a toda essa questão. E acho que trazendo a coisa fora da nossa bolha de proteção de dados, né, é uma coisa interessante de lembrar. A pessoa média, ela quando tem consciência de proteção de dados, ela até entende que o dado fora da jurisdição em que ela vive vai ser tratado de outra forma, então ela pode se preocupar com a proteção, mas se ela não tem essa consciência, ela fala, que me importa se o dado circulou para cá, para lá e para cá. E aí os Estados Unidos sempre adotaram essa visão muito pragmática de dizer, olha, eu vou fazer um acordo bilateral com a União Europeia, como eles sempre tiveram, todo mundo conhece, toda a ladainha que foi o Safe Harbor ser derrubado, depois Schrems 1, Schrems 2, e aí ele não vai parar de tentar, acho nunca, né? E chegamos aí ao DPF, essa transferência e tudo mais. O que eu ouvi na época do lobby do GDPR de gente ligada ao governo americano, e eu paro aqui, né, porque eu quero continuar podendo viajar para lá, né, foi a seguinte frase. Foi a seguinte... Vamos a editar? Calma. Áudio censurado 180 Não. A gente tem uma viagem que lá em março, a gente ama o trem. Vou continuar a história. O que eu ouvi de um membro do governo americano na época foi o seguinte, olha, a gente fez o tratado, estou falando da época em que era o Safe Harbor ainda, né? Então muitos anos atrás. A gente fez esse acordo com a União Europeia porque é a União Europeia. Não pensem vocês que a gente vai entrar em tratados bilaterais com cada país que copiar o GDPR e a legislação europeia. Então não sei como isso vai ser resolvido, mas os Estados Unidos não têm interesse em entrar nesses acordos. Claro que agora que o Brasil conseguiu essa decisão de adequação, é óbvio que o próximo passo político seria, bom, vamos ver como os Estados Unidos se posicionam, etc. Mas aí eu tô com o Humberto. Faria muito mais sentido olhar para os vizinhos e falar, escuta, nós estamos na presidência da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados. Será que o próximo passo não é reconhecer as cláusulas para adequação mútua dentro do nosso bloco? E aí sim a gente tem a força mútua de temos a adequação da União Europeia, temos essas cláusulas para o bloco como um todo, e aí sim a gente navega para isso?
Eu acharia genial. E assim, eu preciso dizer que eu vejo várias críticas, né, desde a LGPD no Brasil, a atuação da NPD, mas eu acho que eles têm um desafio. É muito fácil criticar sem entender o desafio que lhes foi dado, né? A gente era um país sem cultura nenhuma de produção de dados, com uma lei que veio embasada em várias outras leis, né, da região, diga-se de passagem, com países que tinham cultura. A gente está falando de uma diretoria que por muito tempo teve que se estruturar, lutar por budget, lutar por funcionário. Estão lutando até hoje por plano de carreira, rotatividade alta. Então, assim, é muito fácil criticar que, nossa, eles fazem uma agenda e não tá. Mas, assim, eu achei super legal o trabalho que eles fizeram conseguindo essa adequação. Eu acho que mostra quão forte nós estamos nos olhos da Europa. Acho que mostra um nível de respeito que a autoridade está tendo com as outras autoridades, o que, para mim, já diz muito. A gente está falando do berço regulatório do mundo, né, do assunto. E que eu realmente acho que o corpo de diretor hoje, eu acho que eles estão estratégicos. Então, eu vou torcer para que isso seja algo que esteja na visão. Eu não acho que eles vão dar esse ponto sem nó. E acho que até justificaria até um pouco as demoras e um pouco das conversas. Agora, vamos a llegar un poco con el discurso y cómo Brasil ha sido siempre una pedra de lanza en la integración de América Latina y cómo particularmente Brasil ha ejercido ese papel de protagonismo dentro de la región. Eu considero que Brasil tiene todos os elementos nesse momento para deixar a marca y se consolidar como país que no solamente promovió a protección de datos en América Latina, porque evidentemente otros países ya tienen años trabajando, pero quien terminó de impulsar todo el crecimiento de la protección de datos fue Brasil. Entonces, Brasil ahora tiene toda esa posibilidad de ser esa marca en la historia de América Latina, hablando que fue quien consiguió por lo menos a armonización de la protección de datos dentro de la región. Entonces, si Brasil ya ha tenido acercamientos a autoridades brasileñas con autoridades colombianas, con autoridades de otros países, si vemos que otras autoridades también de América Latina están bien próximas de la Unión Europea, están recibiendo entrenamientos de autoridades europeas y está todo vinculado con el propósito de elevar la protección de datos a otro patamar. Vamos entonces, como Brasil, a dejar esa marca dentro de la región y hablar, nos conseguimos impulsar eso y establecer desde todo punto de vista algunos requisitos, porque hay países que podrían entrar rápidamente en ese reconocimiento dentro de la región o ser considerados países que ya están no topo da línea y otros que tienen que dar ainda una caminada. Por ejemplo, Bolivia no tiene ley. Bolivia va a tener que crear una ley, va a tener que correr para poder llegar a ese nivel. Paraguay acaba de tener ya una ley bien robusta en esa materia, más ahora precisa todo enforcement que otros países ya tienen. Ten países como Ecuador y Perú que ven creciendo muy rápido y estableciendo los requerimientos más fuertes en materia de protección de datos dentro de la región, que pueden ser un dolor de cabeza para muchos que no consigan correr con la misma velocidad que ellos están corriendo. Tenemos otro gran país que yo tengo que hablar de él y no podría dejar de lado, porque las mudanzas que estamos teniendo en los últimos días en el mundo también podría llevar a Venezuela a entrar dentro de ese juego, porque muchas empresas quieren voltar para Venezuela ahora o quieren se establecer lá y ahí no tienen ley de protección de datos. Tienen una jurisprudencia, tienen a constitución que establece algunos elementos más de Venezuela. La experiencia que he tenido con varias empresas de la es trabajar con autorregulación, porque las mayores empresas del país ya ven estableciendo autorregulación porque saben que en cualquier momento se va a abrir a janela y ellos quieren participar dentro de ese juego. Tenemos países que hace 2 años no figuraban en la lista de países con interés en protección de datos. Nos tenemos a El Salvador, tenemos que tiene establecido una ley de protección de datos, una ley de ciberseguranza. Tenemos el caso de Chile, que en el 1 de diciembre de 2026 entra en vigor la nueva ley de protección de datos, en donde aquí a diciembre las empresas están corriendo para se adecuar y para poder operar con base en la nueva legislación chilena, que está más equilibrada y más próxima a GDPR de lo que tenemos nosotros países de la región. Entonces, a mesa está servida. Aquí tenemos una mesa en frente de nosotros. La mesa en América Latina está servida. Lo que tenemos que hacer es garantir que cada uno de los actores que están sentados en esa mesa pegue su taza y haga un brindis por poder estar dentro de ese juego que tenemos en nuestra región y en el mundo entero. Não, e é verdade, né? Discussão política de lado, a questão da Venezuela, querendo ou não, o jogo mudou lá, né? Então vamos ver os próximos capítulos também de como vai ficar e como que vai ficar essa questão de legislação. E aí, pra gente encerrar aqui, foi uma aula aí, eu já tô com tantos outros tópicos que eu queria perguntar, porque eu me apaixono, eu gosto de ver a diferença cultural da América Latina, como é interessante quando a gente tem intersecções. Mas, Marcelo, não, vamos começar com o Humberto. Humberto, eu sou uma empresa
eu transfiro dados para América Latina, para os Estados Unidos, para a Europa, eles transferem dados para mim, tá aquela confusão. Eu sou uma empresa aqui no Brasil, eu sou a sede da América Latina para transferência de fora, mas a gente faz muito aqui. E aí, como resolve? Eu tenho umas 5 cláusulas aprovadas, tem umas que são autorregulamentação, agora Brasil para a Europa não precisa, tem Estados Unidos. Qual que é a sua dica prática para uma empresa que está nesse cenário caótico? Definir un modelo de gobernanza que consiga resolver los requerimientos de cada uno de los países. No, en Europa, si tenemos ahora decisión de adecuación para efecto, usabilidad de adecuación y a vida sigue. En América Latina, países que ya tienen las cláusulas de red iberoamericana de protección de datos pessoais, aplica cláusulas de red y a vida sigue. Países que no tengan cláusulas de red, vamos a tener que establecer cláusulas específicas. O primero, revisar si la legislación establece modelos específicos de clausulado. Si no tenemos un modelo específico que seguir en cada país, vamos a utilizar un modelo genérico. Vamos a facilitarnos la vida. Si tenemos las cláusulas de red iberoamericana y ese país fala que tenemos que tener una cláusula, más no dice cómo tiene que ser la cláusula, vamos a extrapolar la cláusula haciendo revisión de ese checklist y ver si lo que está en esa cláusula cumple con todos los requerimientos que tiene a legislación do país en específico. Y si somos empresas o mismo grupo económico, vamos a establecer normas robustas que sean de aplicación inmediata en todos los países donde nos operamos y garantir que estemos adecuados a la legislación local y que particularmente nuestro modelo de gestión de datos pessoais consiga atender y responder a todas las exigencias de la región. ¿Qué implica eso? Primero, si es de América Latina, reconocer a complexidad regulatoria de América Latina, tener un mapeamiento de las leyes de América Latina y un checklist de cuáles son los requerimientos que yo preciso cumplir en cada uno de los países. Si yo consigo tener ese checklist y falar, estoy cumpliendo con todo, estoy en conformidad, perfecto, a mitad de los juegos ya está gano. A otra parte de los juegos, entender los procesos, estar próximo a las áreas de negocio, entender los sistemas que son utilizados, qué datos son transferidos, qué bases de datos son transferidas, con cuál frecuencia y para cuál finalidad. En pocas palabras, trabajar con protección de datos en un escenario internacional implica aplicar los principios de protección de datos, porque los principios son la única cosa que hoy están armonizadas en el escenario internacional. Entonces, si usted consigue hacer eso, si usted consigue tener un sistema equilibrado, armonizado y que garanta el cumplimiento do mínimo, usted va a poder hacer esas transferencias y va a seguir. Va a ser una exigencia muy grande para los profesionales que estén en el Departamento de Protección de Datos encarregados de hacer eso. Sí, yo soy responsable de América Latina entera, de México y Argentina, incluyendo Caribe. Esa pregunta que usted hace para mí, yo recibo todos los días. Es, oye, vamos a transferir datos para X país. Oye, tenemos una idea de hacer X cosa. Mañana ya mudó, ya no era lo que hablamos antes, sino que tenemos otra idea porque llegó un fornecedor nuevo, que es un fornecedor de Rupunia, que tiene una norma X que usted fala que es eso, y tenemos que avaliar. Y usted tiene que avaliar y tiene que responder rápido, con una visión de riesgos, con una visión integral del negocio y particularmente entendiendo que es un mínimo que tenemos que cumplir. Si usted consigue hacer eso y usted tiene normas corporativas sólidas y usted tiene toda una estructura que permita apalancar ese escenario, eso en conjunto con asesoría de especialistas que puedan nos dar los highlights de cada uno de esos países y falar cuando alguna cosa está mudando para nos anticiparnos yo, es la base fundamental. Entonces, esa sería la receta del bolo, que es un bolo que va a mudar todos los días porque el clima mudó o la consistencia del bolo va a mudar. En materia de protección de datos, a ley mudó, os ajustes tendrán que ser feitos y usted tiene que tener la capacidad de responder con la misma velocidad porque el negocio sigue. Y una última cosa para quien trabaja en protección de datos, entender que quien está sentado en la cadera de responsable del área de protección de datos está para garantir la continuidad del negocio y esa continuidad de negocio solo será posible si nuestro cliente está cuidado y si no estamos hablando de confianza como servicio. Si conseguimos hacer eso, o jogo está nas suas mãos. Perfeito. Basicamente, estude, se desespere, brincadeira. Mas realmente, a gente tá Pode ser desesperar pelo que não se note. Perfeito. E, Marcelo, eu quero encerrar aqui com um catch-up. Vamos ver, então, quão bom você é com o tempo. Então, assim, eu acho que mais importante do que tudo isso, então, acho que é relembrar e viver. Então, o que a gente tirou daqui? Muito legal a adequação, é um passo importante político pra gente, então, viva a gente. Mas que no dia a dia de muitas empresas que têm transferências nos Estados Unidos, que têm transferências na América Latina, o Roberto cobriu, que têm transferências para outros lugares. Estou falando de Ásia, estou falando de África, estou falando de Estados de Reino Unido aqui, saiu enfim, né, outra questão política deles. Então, o que fazer? Então, beleza, adequação tem, mas e aí? Vamos relembrar então o básico de transferência. Não, então, quais são todos os mecanismos?
Eu já sei, né, o que a gente já tem recomendado para os clientes, então se puder dar uma palhinha aqui de uma parte prática dessa operação, gente, a vida continua, segue aqui umas dicas, quais seriam? Acho que a principal dica é estar familiarizado com as SCCs brasileiras, né, as cláusulas padrão da autoridade, e investir bastante em convencer a empresa estrangeira que isso é necessário no Brasil. Eu me deparei com muitos cenários em que você explica, reexplica e a empresa estrangeira fala, não vou assinar isso, não quero saber disso, isso não me vincula, o que eu tenho a ver com isso, etc, etc. E às vezes dá muito mais trabalho você ter toda a narrativa da explicação, olha, isso é uma coisa da lei brasileira, que para poder fazer o fluxo de dados do Brasil para fora do Brasil, isso precisa ser feito, você está recebendo os dados e etc, etc. Acho que o Humberto colocou bem, quando é uma empresa dentro do próprio grupo, normalmente eles já estão familiarizados com outras jurisdições e coisas desse tipo. A gente vê uns cenários desafiadores quando, por exemplo, você tem uma empresa brasileira que tem um parceiro que opera, por exemplo, só em determinada jurisdição, só no Canadá, só nos Estados Unidos, só no Japão. E aí, às vezes, se eles não têm essa familiaridade, eles próprios, o time interno com a proteção de dados, é quase que um trabalho duplo, né? Você tem que explicar dentro de casa por que aquilo é necessário para o negócio e explicar lá fora. Eu acho que a primeira dica prática é lembrar que o principal mecanismo de transferência, independentemente de adequação, no fluxo Brasil, resto do mundo, continua sendo as cláusulas padrão da LGPD. Ah, Marcelo, mas dá para fazer as outras. A LGPD fala de vários outros mecanismos, né? Gente, vamos lá, consentimento é risível porque se o cara revoga o consentimento, né, você faz o quê? Você guarda dados só daquela pessoa num clusterzinho separado no Brasil. Assim, não é à toa que nem na Europa eles levam o consentimento como um mecanismo de transferência efetivo real, né? Claro que existe uma discussão, o que mais eu faço, etc, etc, que não é também que todo mundo revoga o consentimento, mas não é factível. E os outros mecanismos, todos eles, vamos lembrar, gente, depende de aprovação da NPD, né? Quer dizer, então, quero fazer minhas próprias cláusulas porque eu não gostei das cláusulas padrão da NPD. Perfeito, boa sorte em convencer a NPD por que você precisa de um clausulado diferente, sendo que na legislação brasileira, na resolução, eles inclusive falam, né? Se você fizer diferente, você tem que explicar por que a padrão não serve, qual que é a sua peculiaridade aqui. Então, para usar o inglês back to the basics, né? Acho que o ponto fundamental acaba sendo esse. Acho que a boa notícia para quem investiu tanto tempo estudando e se adequando nessa parte de transferência internacional é todo o conhecimento acumulado que você já tem continua sendo tão útil quanto já foi. Não é que a decisão de adequação da União Europeia muda isso, pelo contrário. Na verdade, por conta daquele fluxo mais complexo que eu comentei, de você ter várias jurisdições envolvidas na atividade do dia a dia da empresa, conhecer esses mecanismos, quando aplicar, quando faz sentido, só ganha mais força. E acho que quando a gente fala das empresas que tem a questão dos intercompany agreements, né, de tudo isso que o Humberto inclusive citou, acho que o detalhe fundamental é eles entenderem que esse intercompany agreement, ele muitas vezes foi pensado, a gente vê muito isso, né? Ele foi pensado numa realidade europeia para aprovação lá. E a autoridade local vai ter exigências locais. E chega a ser um pouco até hilário, às vezes, ver um pouco da frustração do pessoal da matriz das empresas falando mas isso eu aprovei na Europa, por que não é válido automaticamente na sua jurisdição? Aí pode ser América Latina, Brasil, o que seja. Porque nós não somos Europa. Porque nós somos um território soberano, com leis próprias, né? Então é um pouco divertido às vezes, né? Acho que esse recado final, de que você tem que desenvolver uma certa sutileza para explicar coisas mais elementares, como a gente está comentando aqui. Não, o próximo episódio do podcast vai ser um monólogo, Marcelo Bernardi, dicas de como ser lobista, como falar e como convencer, porque olha, isso dá trabalho. Mas nesse pode cobrar ingresso. Passar o vídeo com plateia. Então... Se a gente vai vender ingresso nesse eu preciso pagar umas coisas aí, vai ser bom. No, y un punto importante, como que Marcelo también estaba hablando y tive idea ahora rápidamente, cuando estamos negociando con India, estamos negociando con China, Singapura, Japón, estoy falando das negociações que eu já tive. Muitas vezes o que você tem que fazer, você fala, estou no Brasil, a lei brasileira fala isso. Diga para quem está nos assistindo agora, aprenda a lei do outro país. Faça uma investigação, pesquisa, quando chega a falar com eles, chega com argumentos, porque isso vai ser muito mais fácil. Na América Latina, quando eu tenho tido que negociar nos 34 países, eu chego conhecendo a lei na íntegra, estudando jurisprudência,
procurando decisiones das autoridades no passado para saber como foram resolvidos alguns casos e demonstrando qual é a verdadeira exigência e a necessidade que temos para poder agir. É muito trabalho? Sim, é muito trabalho. Muitas vezes em uma língua que as pessoas aqui no Brasil falam, mas não conhecem, que é o espanhol, e ficam bravos porque não sabem inglês, mas, senhores, a América Latina é espanhol, e se você quer negociar na América Latina, tem que negociar em espanhol. Então, faz esse trabalho. Hoje é muito fácil, se você não fala a língua, procurar uma inteligência artificial e pedir a ela que faça a tradução, ainda que eu sou análogo, eu gosto de ir pelo trabalho feito linha por linha. Eu gostei que ele usou análogo. E eu preciso dizer um comentário aqui, tá? Espanhol é uma das línguas mais bonitas que eu já escutei. O Humberto falando que as autoridades tinham que enamorar. Para! Olha que lindo! É muito bonito. Então, aí você tem que utilizar todos esses mecanismos. Senhores, trabalhar com proteção de dados. Esse ano faço 22 anos trabalhando na área. Marcelo, não vou perguntar quantos tem, porque vai me expulsar acá da sala. Marcelo com esse rostinho de novo, começou ontem. Ele é aqueles especialistas que a lei acabou de sair. Ele é especialista há 20 anos no Eca Digital, sabia? Exatamente. Mas eu sempre falo, é uma área que temos que estudar muito, temos que estar sempre avaliando. Eu falo de transferência internacional de dados desde que estava a diretiva 90, a diretiva 95. Então, quando você está fazendo todo isso, sempre es ter consciência de lo que está fazendo e entender o negócio. Entender qué queremos transferir, para dónde queremos transferir, porque eso es fundamental. E insisto, nunca esquecer cuál es realmente a natureza de que eso exista. ¿Qué tenemos que proteger? ¿Qué tenemos que garantir? Que funcione. E falar para todos los que trabalham na área. Você vai dedicar muito tempo a fazer a cláusula. Você vai dedicar muito tempo a assinar o contrato. Mas não fique na cláusula nem no contrato. Dá um passo na frente e se preocupa mais pela gestão desse contrato e por garantir que uma vez que a transferência seja feita, todas as consequências derivadas da transferência sejam atendidas de forma adequada pela empresa ou pela instituição na qual você trabalha. Isso é o que vai fazer a diferença. Pessoal, muito obrigada. Excelente aula. Vocês estão de parabéns, gente. Comprei até o tempo que eu queria, então só felicidade. Queria aqui então fazer um brinde aos especialistas master, vou dizer pais, mas aí mais vai ficar ofendido do tema. Muito obrigada por estarem aqui hoje e eu vou ter que fazer, acho que uma sessão, cada 3 episódios, uma sessão comparativa América Latina e o tempo, porque é muito legal esse assunto. Então, obrigada a todos. Obrigado pelo convite.